É até difícil de entender como pôde Nova York, palco do maior atentado cometido por radicais islâmicos do mundo, cidade símbolo do capitalismo, ter eleito um prefeito socialista e muçulmano. O novo prefeito socialista Zohran Mamdani fez uma campanha moderna, energizada e centrada em um problema real: o custo de vida na cidade de Nova York. Aluguel, comida, transporte, tudo custa muito caro lá. O diagnóstico é verdadeiro e notadamente popular. A grande maioria das pessoas pena para sobreviver na cidade que tem o custo de vida mais alto dos Estados Unidos. A solução ofertada, no entanto, é que o prefeito socialista não conseguirá resolver o problema e tende ainda mais a agravá-lo, se não no curto ou talvez no médio prazo. Mas antes da gente continuar falando sobre esse assunto, eu quero que você deixe aqui a sua contribuição e a sua participação no nosso canal. Você sabe que a sua participação é muito importante. Eu preciso dela e com ela, é claro, o YouTube vai distribuir, o algoritmo, a rede social, a tecnologia, a inteligência artificial vai distribuir esse conteúdo, esses vídeos, esse vídeo é especial para o maior número de pessoas. Então eu conto mais uma vez com a sua ajuda. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like. E quem não se inscreveu no canal, tá na hora. É rápido, fácil, de graça e, é claro, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A cidade que foi o símbolo do capitalismo mundial durante a Guerra Fria elegeu um prefeito socialista. Está em todos os lugares nas notícias. Nova York, a antiga meca do consumo, a sede da maior bolsa de valores do mundo, a cidade que não dorme, mas a vitória nessa eleição pode ter sido uma vitória que eu chamo a vitória de Pirro. Pirro foi, no ano de 280 a.C., o rei que enfrentou a República de Roma com seus exércitos. Venceu 2 batalhas, mas sofreu tantas perdas que teria dito mais uma vitória como se eu estivesse completamente perdido. Vale para a ideia para os democratas nessa hora. Nova York era tão associada ao capitalismo americano que se tornou um alvo daqueles que se opunham aos Estados Unidos. Não foi por acaso que o maior atentado terrorista que o mundo já testemunhou aconteceu lá, em Manhattan, na ilha de Manhattan, derrubando as famosas, gigantescas Torres Gêmeas. Assim como elas representavam a cidade representava para o mundo inteiro o que significava ser de fato um americano. Vista de fora, ela era a América inteira, vista de dentro, nem tanto assim. Os Estados Unidos são, como gostam de falar aí, pelo menos no próprio Brasil, um país de dimensões continentais. E é isso que faz com que haja fortes identidades regionais. Por exemplo, um agricultor lá do Kansas não se identifica com a vida da cidade grande, não tem como. E isso tem consequências culturais e, claro, políticas. No fim da Guerra Fria, lá na década de 80, Nova York vivia um dos seus piores momentos. Nova York passava por uma fase tão difícil que estava difícil de entender ou trazer uma solução. A criminalidade naquele tempo era altíssima, havia muita violência, desemprego, a cidade era suja, o Central Park à noite era um caos, era muito inóspito e perigosíssimo. Até que surgiu um salvador da pátria, chamado Rudolph Giuliani, sua política de tolerância zero. Ele radicalizou, ele mudou, ele transformou Nova York. O orçamento destinado à polícia foi catapultado, jogado nas alturas. O número de policiais uniformizados nas ruas de Nova York disparou aos borbotões. A lógica era a de não ignorar os pequenos delitos e assim mudar a cara da cidade. O crime despencou, a cidade mudou. Mesmo com todos os desafios que ainda a metrópole de mais de 8,5 milhões de habitantes tem, né? Nova York, no fim da Guerra Fria, ela efervescia a cada momento. A Bolsa de Valores produzia novos milionários a cada instante, a indústria da construção civil naquela época florescia, o turismo e o comércio disparavam,
o emprego e a renda per capita crescia, a cidade era o destino e sonho de qualquer um, principalmente imigrantes. E até difícil de se estabelecer ali um certo controle. Mas Nova York conseguiu adaptar com todos os seus desafios. Agora, fica uma pergunta: como pôde Nova York, palco do maior atentado cometido por radicais islâmicos do mundo, cidade do capitalismo, terra de homens poderosos, ter agora eleito um prefeito socialista e muçulmano? O novo prefeito socialista Zoran Mandani fez uma campanha moderna, energizada e centrada em um problema real. Qual é? O custo de vida na cidade de Nova York. Aluguel, comida, transporte, tudo lá custa muito mais caro do que em outros lugares. O diagnóstico é verdadeiro e notadamente popular. A grande maioria das pessoas sofre pena para sobreviver na cidade que tem o custo de vida mais elevado dos Estados Unidos. Então, a solução ofertada, no entanto, não conseguirá resolver o problema e tende agora, parece que, agravá-lo, se não no curto ou talvez em médio prazo. Mandani propõe, então, congelar os aluguéis e sabemos como isso vai terminar. Não haverá surpresas no final dessa história. A queda da renda dos proprietários é um desincentivo às novas construções. O mercado de construção civil já está desacelerado. E com isso os empregos caem também, já estão ficando extintos. Novos contratos são assinados por um preço muito mais alto, prevendo os efeitos catastróficos e ruins desse congelamento. Resultado: ao invés de ampliar a oferta de moradia e baratear o seu custo, a intervenção dos aluguéis produz exatamente um efeito contrário. Mandani também promete transporte gratuito, custear com novos impostos custeado pelos ricos, né? E ele também propõe a criação de uma rede de mercados estatais para baixar o custo dos alimentos. Nela, os preços da comida serão subsidiados pelo governo. Mandani sempre falou em defund the police, ou seja, reduzir o orçamento da polícia. Justamente o contrário da política que funcionou para reduzir a criminalidade na cidade na década de 80. A frase de seu primeiro discurso como prefeito eleito já diz tudo. Ele disse assim: não existe problema tão grande que o governo não possa resolver. Palavras de Mandani. Mandani disse isso numa entrevista. Ele disse outra coisa também interessante. Ele disse assim: "We will provide there is no problem too large for the government to solve and no concern too small for it to take care about it." Ou seja, soa muito mais como um líder soviético da Guerra Fria do que como um prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. A radicalização à esquerda do Partido Democrata é dramática. A esquerda americana passou a odiar tudo que os Estados Unidos representam. A nova esquerda woke culpa o Ocidente por todas essas dificuldades que a vida possa estar oferecendo. O capitalismo, o empregador, o rico, o branco, o homem, o pai de família, o cristão. A esquerda só vê nessas palavras expressões diferentes de dominação. A América não é para eles a terra dos livres e o lar dos bravos, como diz a letra do hino americano, mas sim o berço da exploração. Nova York é um dos santuários dessa nova esquerda radical, um dos locais nos Estados Unidos em que o pensamento dessa elite anti-americana consegue prosperar. O estado de Nova York e a Califórnia são agora redutos do Partido Democrata e estão entre os estados que mais perderam habitantes, que vão maiormente agora, estão migrando para o Texas e para a Flórida, que são estados governados por republicanos. É o chamado votar com os pés, quem faz com que também cada vez fique mais assegurado o domínio político nesses estados republicanos. Mas assim, como esse discurso identitário e socialista
tem chance nos grandes centros urbanos, ele não prospera no coração, no centro, no cerne dos Estados Unidos. O americano comum, que não vive nas grandes metrópoles, não embarcou, não engoliu essa ideia, essa nova onda do Partido Democrata. O centro político se afasta desse radicalismo e essa é uma das razões principais da contínua vitória de Donald Trump. A eleição de Mamdani, em Nova York, marca uma escolha do Partido Democrata. Ela é uma aposta dobrada na radicalização. A cara do partido passa a ser essa agora. Seu discurso de prefeito eleito mirou diretamente em Donald Trump, porque o seu papel ali não é só governar a cidade, é também atacar o presidente americano. Mamdani pode não ser candidato a presidente dos Estados Unidos, haja vista que não nasceu no país, mas pode alfinetar de tempo em tempo o governo federal a partir da prefeitura, direto do gabinete da prefeitura de Nova York. Ele é agora uma das figuras mais proeminentes de seu partido, que tem uma crise de liderança. Vale lembrar que o principal adversário na eleição era Andrew Cuomo, que foi governador do estado de Nova York pelo Partido Democrata, mas decidiu disputar a eleição por considerar Mamdani muito radical. Ou seja, a própria esquerda moderada se afasta dele. E aí reside a ironia dessa vitória da esquerda. Esse perfil radical pode vencer a Nova York, mas não vence nos Estados Unidos como num todo, como num geral. Ao reforçar a imagem ultra-esquerdista, anti-americana, socialista de um líder como Mamdani, os democratas abrem caminho para uma nova vitória dos republicanos em nível nacional. Ao invés de voltar a disputar o voto do centro, os democratas optaram por se escastelarem ou encastelarem em seus feudos eleitorais. Em novembro do ano que vem, ocorrerão as eleições de meio mandato, eleições nacionais que renovam parte do Congresso. Não é possível dizer que até lá Zoran Mamdani já terá sofrido as mais consequências das suas ideias. Mas já é possível prever uma coisa: se que o Partido Democrata tem a semear anti-americanismo, deve colher mais uma derrota em 2026, ano que vem. Outra vitória como essa em Nova York, e a estratégia radical da esquerda americana estará completamente perdida. Sabe por quê? Porque vai vencer mais uma vez Donald Trump. E no fim, a vitória de Mamdani em Nova York não representa o triunfo de uma ideia, mas o esgotamento de um modelo. Quando uma sociedade confunde empatia com estatismo e justiça social com controle governamental, ela dá um passo perigoso rumo à autodestruição. Nova York, que um dia foi símbolo da liberdade e do mérito, agora se torna o espelho de uma nação dividida entre o trabalho e a dependência, entre a responsabilidade e a ilusão. Talvez o verdadeiro teste não seja o de Mamdani, mas o dos seus próprios coaliados, amigos, os próprios americanos, em descobrir se ainda acreditam na promessa de um dia que os fez great again, grandes novamente, a de que a liberdade é o único caminho para a prosperidade. O que acontece em Nova York é um retrato de algo muito maior, um embate entre duas visões de mundo. De um lado, a crença na liberdade, na responsabilidade individual e na fé que ergueu uma nação um dia. Agora, do outro lado, uma utopia do controle que promete igualdade, mas entrega de mãos beijadas, em larga escala, uma grande pobreza. Mamdani pode ser o rosto de uma cidade, mas também pode ser o aviso de um tempo, quando a ideologia substitui a razão e o ressentimento se disfarça de justiça, o declínio deixa de ser político e se torna civilizacional. Nova York elegeu Mamdani porque está cansada do custo de vida, cansada da desigualdade, cansada da sensação de abandono, mas a história mostra que o cansaço é um péssimo conselheiro
político. Quando o pragmatismo cede espaço à ideologia, o preço a ser pago é sempre mais alto do que prometido. Mandani venceu em Nova York, mas a América profunda, a América raiz, continua ainda a votar, a acreditar em Donald Trump. As batalhas das ideias apenas estão começando. E, no fim, não se trata apenas de quem governa, mas de qual visão de mundo sobreviverá. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.